Fala pessoal, tudo tranquilo? Alessandro Bessoni aqui de novo e hoje para fechar o nosso debate sobre toda a dinâmica populacional. A gente já teve 4 vídeos sobre essa temática até agora, certo? Então se você não viu ainda, vou deixar aí no card para você dar uma olhada, tá? Então, no geral aqui a gente fecha todo esse debate, nós passamos aí por tudo relacionado a conceitos básicos, falamos sobre transição demográfica, debatemos as teorias demográficas, analisamos as pirâmides etárias, certo? E agora a gente vem para o fechamento desse assunto para debater justamente aqui o assunto relacionado à migração, certo? Esse é um assunto bastante importante que vem ganhando muito destaque no debate internacional nos últimos anos. As questões de vestibular vêm dando uma atenção especial aqui para a questão da migração e eu, particularmente, acredito que isso vai ter uma força muito grande no debate pós-pandemia, tá, pessoal? Então é natural que exista que a gente perceba uma certa resistência, né, um aumento da resistência, né, para trabalhar isso um pouco melhor, um aumento da resistência em relação à entrada de estrangeiros em determinados países. Isso já era um movimento que vinha ganhando muita força, principalmente aí na Europa Ocidental, nos Estados Unidos já é um processo histórico em relação ao México, certo? Mas por conta, né, dessa situação da pandemia, aonde nós temos uma doença que é espalhada pelo trânsito de pessoas, né, em um processo aí em escala global, naturalmente isso vai dar um fôlego para os discursos mais conservadores, né, para os discursos mais voltados aí para a questão relacionada ao controle das fronteiras, certo? E a gente pode ver então aí a xenofobia, né, que é um conceito importantíssimo para a gente destacar aqui nessa aula, né, que é essa aversão ao estrangeiro. Então a gente pode ver essa xenofobia ganhando muita força, certo? Por várias vezes, né, autoridades mundo afora já foram acusadas de xenofobia por tratar o próprio coronavírus como o vírus chinês, né? E aí, então, isso é uma questão complexa, embora o vírus de fato tenha sido gerado na China, o processo de propagação ele é um processo de globalização, está diretamente relacionado com a dinâmica na qual a sociedade global, né, de forma geral, está inserida. Então, embora ele tenha se originado na China, né, é difícil você identificar um culpado, né, especificamente, uma vez que esse sistema de fluxos, né, essa circulação de pessoas, particularmente, é um processo que está muito além do controle do território onde aquele determinado vírus se desenvolveu. Tá? Então, eu aposto particularmente que nos próximos anos a gente vai ver, tanto, né, do ponto de vista prático, veremos aí um reforço desse discurso xenofóbico em determinadas partes do mundo, e isso deve ser explorado pelas questões. Então eu sugiro a vocês bastante atenção aqui nessa aula para vocês aí estarem afiados para conseguir resolver o que aparecer pela frente, tá, galera? Então, começando aqui, galera, quando a gente olha para a migração, a primeira coisa que a gente tem que discutir são justamente os fatores de migração. E sempre existe um motivo para alguém se deslocar. Né? E o deslocamento, o processo migratório, ele é um processo complexo. Né? Não é algo banal que você simplesmente decide, amanhã eu vou mudar de país. Né? Ou mesmo de cidade, de estado, enfim. Né? A gente não precisa nem ir tão longe para falar de país. Mesmo a mudança de cidade, para muitas pessoas, isso já é um grande desafio, isso já é uma grande problemática. Então, quando a gente analisa, né, o processo migratório, a gente precisa entender que, em geral, existe um motivo que faz o sujeito querer sair do seu local de origem, certo? E existe um motivo pelo qual vai fazer com que ele decida ir para o seu local de destino, ok? Então, a isso nós chamamos de fatores repulsivos e fatores atrativos, né? Então, os fatores repulsivos, por óbvio, são aqueles então que estimulam o sujeito a deixar o seu local de origem, e os fatores atrativos vão ser aqueles que vão estimular, né, vão ajudar na decisão de para onde aquele sujeito vai, certo? Então, em geral, né, a gente vai ter essa conexão, né? Normalmente a gente vai encontrar algumas correspondências entre fatores repulsivos e fatores atrativos.
né? Durante muito tempo, eu até brinquei com alguns dos meus alunos falando, né, gente, para todo emigrante, né, o sujeito que está deixando o seu local de origem, há um imigrante, né, que é um sujeito que está chegando no seu local de destino. Infelizmente, essa não é uma matemática tão simples hoje em dia, né? Existem uma série de deslocamentos que são realizados de maneira muito arriscada. Então, nós temos aí uma enorme perda, né, de população durante esse processo migratório. Então, isso é algo que, embora, né, pareça bastante óbvio, na prática acaba não se manifestando. Inclusive, existe uma declaração muito forte, né, de um representante francês que alega que o mar Mediterrâneo hoje ele é o grande cemitério do século XXI. Né? É uma frase muito forte, que faz uma clara referência ao processo migratório do norte da África em direção ao sul da Europa. Certo? É um processo migratório extremamente precário, né, com embarcações absolutamente superlotadas, sem nenhum tipo de condição de realizar essa travessia, certo? Mas são pessoas que estão aí fortemente impactadas por diversos fatores repulsivos, muitas das vezes mais do que um ou dois, certo? E aí então vão acabar realizando esse deslocamento, por mais arriscado que ele seja. Né? O mesmo se aplica, por exemplo, às tentativas de imigração ilegal nos Estados Unidos. Né? Existe uma dificuldade muito grande de atravessar, né, essa região de fronteira entre México e Estados Unidos, e mesmo assim, mesmo com todo esse risco, existe aí uma grande demanda por esse fluxo, que inclusive gera aí uma atividade, né, que é a atividade dos coiotes. Vocês podem ver aí isso na literatura, em alguma bibliografia ou matéria de jornal. Então é interessante debater esse conceito também. O coiote é esse sujeito, né, responsável por promover essa travessia ilegal do México para os Estados Unidos. Tá? Então, basicamente, né, quando a gente olha para os fatores repulsivos, a gente está vendo aqui guerra, né? Naturalmente o sujeito está se sentindo inseguro no seu país de origem e ele vai buscar aí se deslocar para fugir, né, daqueles horrores da guerra. O desemprego, né, é um aspecto bastante comum. Eu acho que desses todos aqui, a gente pode tranquilamente trabalhar com desemprego e pobreza como os principais motores dos processos de deslocamento populacional. Tá? Então, são pessoas que não conseguem manter o seu sustento no seu local de origem e aí então vão buscar outras possibilidades. O Brasil vivenciou, né, um processo bastante intenso nesse sentido, né, com um deslocamento muito grande de brasileiros em direção à Europa, notadamente aí Portugal, principalmente disparado, mas também seguido aí de Espanha e Itália, que são algumas das principais nacionalidades que o brasileiro acaba tendo algum contato, né? Consegue ir lá no consulado e tirar a dupla nacionalidade. E aí consegue, então, se deslocar para lá e tentar uma oportunidade de emprego, né? Ou pelo menos ir para um país mais estruturado, né? Onde ele vai ter aí uma qualidade de vida superior à que ele tem aqui no Brasil, certo? Um outro ponto importante também, galera, são as perseguições. E aqui eu deixei bem aberto mesmo. Porque a gente pode estar falando de perseguições de cunho étnico, a gente pode estar falando de perseguições de cunho religioso, a gente pode estar falando de perseguições de cunho político, tá? Então, existem diversos motivos que vão fazer com que esse indivíduo deixe o seu local de origem. Nessas perseguições aqui eu deixei de forma bastante aberta. A gente vai debater elas um pouco mais lá no final, quando a gente for falar de refugiados. Né? A pobreza como um todo, né? Você vai ter aí, né, diversos países da região da Ásia Central, né, do norte da África, da própria África subsaariana, que vão fazer um processo de deslocamento interno dentro do continente africano, para depois conseguir chegar, né, na beira do mar Mediterrâneo e aí sim tentar se deslocar em direção à Europa. Então, a pobreza hoje é um dos grandes motores desse processo. Mesmo dentro do Brasil, quando a gente discute os fluxos migratórios internos no Brasil, disparado o maior fluxo do Brasil é justamente o fluxo Nordeste e Sudeste, historicamente falando. Então, e esse fluxo tem como grande motor justamente a pobreza. A região Nordeste, notadamente aí a porção interior associada aí ao sertão nordestino, é uma região que apresenta, né, um déficit social muito, muito acentuado, historicamente, e ainda hoje a gente consegue visualizar, embora
né, principalmente a região litorânea do Nordeste, seja muito dinâmica, com enormes cidades, mas existe uma desigualdade muito grande dentro da região. E aí, por conta disso, você tem um fluxo enorme de deslocamento da região Nordeste em direção à região Sudeste, que é onde no Brasil concentram-se as maiores ofertas de emprego, né? Aí as maiores oportunidades naturalmente se concentram principalmente no eixo Rio de Janeiro e São Paulo, tá, pessoal? Então, pobreza aí, grande motor de deslocamentos, né? E calamidades naturais, né? Então, você vai ter aí tsunamis, furacões, terremotos, atividades vulcânicas, grandes calamidades naturais, né? Eventos de seca prolongadíssimos, certo? E hoje em dia a gente pode até debater questões de mudanças climáticas que podem estar levando populações a se deslocarem por inviabilização da sua atividade de sustento, certo? Então, calamidades naturais também um tema bastante importante para a gente debater. E já quando a gente fala de fatores atrativos, a coisa fica um pouco mais simples, né? Você vai ter o grande coringão, né, dessa argumentação, que é a busca por melhores condições de vida, né? Então, você olhou, por que o sujeito está dizendo? Porque ele quer melhorar a condição de vida dele, né? Então, esse é o grande coringa, né, da argumentação a respeito dos fatores atrativos, certo? Aqui, dentro de melhorias de condição de vida, né, você pode estar procurando aí um custo de vida mais baixo, né? Então, por exemplo, tem feito muitos brasileiros saírem dos grandes centros urbanos e irem morar em cidades médias, por exemplo, né, buscando um custo de vida mais baixo, fugindo de aluguéis muito caros, fugindo aí de custo de supermercado muito caro e coisas nesse sentido, né? Você pode estar falando de segurança, né? O sujeito também, isso é outro motivo grande que tem gerado esse deslocamento, né, dos grandes centros urbanos para cidades médias, o sujeito querendo fugir da violência das grandes cidades, né? O próprio caos urbano, trânsito, né, engarrafamentos, né, superlotação de transporte público, tudo isso gera um desgaste, né, que faz o sujeito ir buscar melhores condições de vida de maneira geral, tá? O emprego, óbvio, né, a correspondência direta aqui em relação ao desemprego, né? Então existem determinadas regiões que têm aí um maior número de oportunidades por concentrarem um maior número de empresas e, consequentemente, aí, estarem constantemente necessitando de mão de obra, certo? E aqui eu coloquei, né, uma estabilidade também bastante genérico, né, vai atender aqui tanto a questão das guerras, a questão das perseguições, quanto a questão das calamidades naturais. Você pode estar falando de estabilidade climática, né? O sujeito pode estar cansado de morar numa região que é, por exemplo, constantemente assolada por furacões, como você vai ter ali na região sul dos Estados Unidos, por exemplo, uma galera querendo sair dali, né, para não ter mais que conviver com aquela calamidade. Você pode ter também uma busca por uma estabilidade política, né? Então, o sujeito fugindo aí de perseguições, de instabilidades políticas e indo para uma região onde, né, politicamente está mais organizada, né? Então, isso também é bastante comum, né? Pessoas fugindo, por exemplo, de regimes ditatoriais, isso é uma outra questão aí também bastante importante. E, óbvio, a questão das guerras, né? Então, se você tem uma região em conflito, o sujeito pode aí buscar essa estabilidade, né, do ponto de vista bélico também. Ele quer ir para um país onde não esteja ocorrendo a guerra, né, para ele manter aí a segurança dele, certo? E aí, o que é importante a gente destacar aqui, que nós já começamos a aula falando, galera, são os desafios do processo migratório, né? Esse deslocamento não é simples, né? Quando o sujeito toma uma decisão como essa, ele de fato está muito motivado, seja por um ou um conjunto de fatores repulsivos e somados, óbvio, a um conjunto de fatores atrativos, né? Porque ele, inevitavelmente, ele vai esbarrar com alguns desafios, como algumas barreiras, como a cultura, a língua, a religião, né? Alguns de vocês podem estar falando, Alessandro, pô, mas aí o cara que saiu aqui, eu conheci, tive um amigo meu que saiu daqui e foi para Portugal, né? Então, falar aqui fala português, lá fala português também, tá show, né? Mais ou menos, galera, mais ou menos, né? Porque embora o idioma basicamente, né, seja o mesmo, embora existam inúmeras diferenças, né, entre o português brasileiro e o português de Portugal, né, o sotaque principalmente é muito diferente, né? Então, inevitavelmente você vai ser reconhecido pela forma como você fala. E lembrando que eu comentei no início da aula, com a intensificação, né, da xenofobia,
isso é um fator muito determinante. Você ser identificado pela língua imediatamente cria um bloqueio daquela sociedade em relação a você. Então, a língua é um aspecto bastante importante. Questão da cultura, galera. Então, você olha, por exemplo, é muito comum você ter brasileiros buscando, por exemplo, oportunidades no Canadá, na Austrália, né, que são países aí que têm uma dimensão territorial muito grande e tem uma demanda, né, um déficit populacional muito grande, e, portanto, uma grande demanda no que diz respeito aí a políticas de imigração, de incentivo à imigração. Só que quando, por exemplo, um brasileiro sai daqui e vai para o Canadá, né, ele invariavelmente vai esbarrar com uma enorme diferença cultural. Né? Então você vai ter aí essa questão do afeto, por exemplo, a demonstração do afeto. Na Austrália isso também é bastante comum. Né? Na Austrália, basicamente, qualquer demonstração de afeto não claramente autorizada pela outra parte pode ser imediatamente interpretada como assédio, certo? Algo que é absolutamente inconcebível na sociedade brasileira, embora muitas das vezes dentro da sociedade brasileira haja extrapolações dessa liberdade, né, entre as pessoas, mas não vou entrar nesse mérito aqui. Então, nós temos essas diferenças culturais, por exemplo, né, que podem se estender à questão da alimentação, né, dos hábitos culinários, certo? Pode ter dificuldade ali para se adaptar a determinados tipos de alimento. Né? Eu lembro de uma amiga minha que se mudou para o México e teve que lidar com a questão da pimenta, né? Que é algo que está muito integrado ali na alimentação dos mexicanos, certo? Os caras botam pimenta até na pipoca que tu vai comer no cinema. Né? É um negócio meio complicado para a gente aqui, por exemplo, no Brasil, que mal aguenta aquela pimenta chinesinho que vem que o pessoal disponibiliza lá na pastelaria. Então, bicho, existem sim barreiras culturais bastante importantes que vão ter que ser superadas na hora de você tomar essa decisão relacionada ao processo migratório. E óbvio, né, você também pode ter aí grandes diferenças religiosas dependendo aí do país para onde você vai. Né? Você pode ter aí uma mudança de religião, pode ser dentro da própria religião cristã, por exemplo, mas você tem enormes variantes dessa religião, né? Variantes neopentecostais e por aí vai. Né? Você tem outros tipos de religião, você vai ter aí países de maioria muçulmana, você vai ter aí na Ásia, você vai ter um outro conjunto, né, de religiões também bastante diferentes, certo? Então, tudo isso daqui são barreiras que o cara que opta por realizar esse deslocamento, por se tornar um migrante, ele necessariamente vai ter que lidar. Então, eu acho importante trazer esse debate justamente porque faz com que nós tenhamos uma análise mais humana a respeito disso, não apenas um dado, né, ali, quanto está entrando, quanto que está saindo, está positivo, o saldo está positivo, o saldo está negativo. Né, isso são pessoas que têm motivações bastante específicas para realizarem aqueles deslocamentos, né, e enfrentam muitos desafios por conta disso. Tá, pessoal? Então, essa é a primeira parte da aula. A gente parte para um segundo ponto aqui, que é justamente os tipos de imigração, uma parte bem mais técnica aqui da nossa aula, certo? E eu começo, óbvio, não poderia ser diferente, pelo êxodo rural. Né? Acho que é aquele que já está na veia de todo mundo aí, né? O deslocamento campo-cidade, é o sujeito que deixa a área rural e vai em direção à cidade. Existem inúmeras motivações para esse deslocamento. Né? Você pode ter aí a questão da pobreza, você tem a questão da mecanização do campo, que vai tirar o emprego desse sujeito, você tem a questão da concentração fundiária, né? Então você vai ter aí uma enorme aglomeração. Aglomeração não é um bom termo. Né? Você vai ter, de fato, uma grande concentração de áreas produtivas, de terras agricultáveis na mão de um número muito reduzido de agricultores, e aí você fica com uma grande massa de trabalhadores sem terra. E aí eles acabam se deslocando para a cidade em busca de melhores oportunidades, certo? Então, o êxodo rural é aquele tipo de migração que a gente está mais habituado, que a gente mais ouve falar, certo? Então, esse aqui é bem simples, eu não vou me alongar muito por aqui, certo? Outro tipo de movimento importante para a gente é o movimento pendular. Né? O movimento se torna cada vez mais comum, certo? Principalmente aí por conta da especulação imobiliária muito forte que atua nos grandes centros urbanos, fazendo com que uma parcela da força de trabalho tenha que realizar grandes deslocamentos. Né? Às vezes esse deslocamento ele não é tão grande em distância,
né? Aqui é até interessante a gente fazer essa diferenciação, né? Porque percebam, eu fiz questão de colocar aqui cidade A para a cidade B, e vocês percebem aqui que é um movimento de vai e volta, né? E esse vai e volta ele é diário. Então eu vou trazer um exemplo aqui do Rio de Janeiro para vocês. O sujeito mora em Duque de Caxias, que é a cidade aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro, mas fora do município do Rio de Janeiro naturalmente, né? E esse cara trabalha dentro do Rio de Janeiro. Então, todo dia ele sai de Duque de Caxias, vem ao Rio de Janeiro, trabalha e no final do expediente volta para Duque de Caxias. Então, ele fica realizando esse movimento de vai e volta todo dia. E por isso que a gente chama de movimento pendular, né? Uma referência ao pêndulo, que fica indo e voltando numa frequência bem baixa, pessoal. Então, esse cara, ele fica indo e voltando ali, né, todo dia, né, um deslocamento diário. Então, a característica do movimento pendular é justamente essa. E não a distância, tá, galera? Porque, por exemplo, aqui na cidade do Rio de Janeiro, você vai ter, por exemplo, o bairro de Santa Cruz, por exemplo, né, que fica mais longe do centro da cidade do Rio de Janeiro do que o próprio município de Caxias, do que algumas áreas do município de Caxias. Então, o cara que sai de Santa Cruz e vai para o centro da cidade, ele não realiza o movimento pendular. Por mais que ele percorra ali quase 60 quilômetros para realizar esse deslocamento, ele continua dentro do mesmo município. Ele não atravessa nenhuma fronteira, tá, pessoal? Então, dessa forma, não se configura um movimento pendular. Para configurar um movimento pendular, o sujeito precisa atravessar alguma fronteira. Tá? Então ele precisa vir de Duque de Caxias, ele precisa vir de Petrópolis, ele precisa vir de Mesquita, né? Ele precisa vir de Niterói, por exemplo, né? Outro movimento bastante comum na cidade do Rio de Janeiro. O sujeito veio de Niterói, trabalha no centro do Rio, volta para Niterói. Ele só atravessa a ponte, né? Tem o trajeto ali de 20 quilômetros, né? Mas ele está realizando um movimento pendular. Então, muita atenção a essa conceituação, ela é um pouco delicada, então é importante aí de vocês ficarem de olho. Tá, pessoal? Então, atenção a isso, né? Não assumam a distância como elemento determinante. O que é determinante aqui é se atravessa ou não atravessa alguma fronteira municipal, tá? Agora, né, tipo, mudando um pouco aqui a frequência do nosso deslocamento, a gente tem a transumância, que é um movimento sazonal, ou seja, é um movimento aí que está associado às estações do ano, por exemplo. Né? Então, você vai ter aqui o exemplo clássico da transumância que todo mundo usa, né? É justamente aí o exemplo dos pastores de ovelha na Europa, por exemplo. Né? Então, na época do inverno, eles descem a montanha para fugir do inverno rigoroso. Né? Então, trazem o rebanho de ovelhas dele para a base da montanha onde eles habitualmente estão, ficam ali, esperam passar aquela estação mais fria e, passado alguns meses, eles retornam para o seu local de origem. Né? Então percebam que há um espaçamento maior aí entre a ida e a vinda, né? A ida e a volta, certo? Então cuidado com isso. Né? A lógica é a mesma do movimento pendular, é um movimento cíclico, um vai e volta. Só que o espaço de tempo entre essa ida e a volta é bem maior. Tá? É um espaço aí que está associado à variação normalmente das estações do ano. Né? Outra questão também bastante comum é o período das colheitas aqui no Brasil. Né? Você vai ter muitos trabalhadores, por exemplo, da região sertão nordestino, que durante o período da colheita na região da Zona da Mata, realizam esse deslocamento do interior para o litoral para trabalhar na colheita nessas grandes propriedades, ganham uma grana e ao final do período de colheita voltam para as suas propriedades para aplicar aquele dinheirinho que eles ganharam na sua própria propriedade. Né? Então eles ficam ali algum tempo fora, né? Ficam ali 1 mês, 2 meses fora. Né? Os outros parentes ficam cuidando, a esposa, os filhos ficam cuidando daquela pequena propriedade e ele vai para as grandes propriedades na região da Zona da Mata para trabalhar e depois volta quando acaba o período da colheita. Tá? Isso também configura um movimento de transumância. Certo? Outro conceito que está bastante no nosso vocabulário aí é o nomadismo, né? O nômade. Né? Então, o nômade é aquele sujeito que não tem local fixo. Ele está em deslocamento constante em busca de recursos. Tá? Então, o ser humano, de forma geral, ele teve uma fase na sua história em que ele foi nômade. Até a revolução agrícola, até a gente aprender a domesticar as plantas e os animais,
o ser humano ele mantinha essa prática do nomadismo, né, de ficar ali se deslocando em pequenos grupos em busca de recursos. Então você para numa área, né, consome os recursos daquela área, quando exaure aqueles recursos, se desloca novamente para uma nova área. Então o nomadismo ele configura esse deslocamento constante, tá, pessoal? Então, importante aqui para gente, muito usado aí, também não vou perder muito tempo de vocês aqui com isso, vocês já estão mais do que acostumados com esse conceito, né? E aí aqui a gente tem a diáspora, certo? Então, quando a gente fala aqui da diáspora, a gente está falando de uma rápida dispersão de um determinado grupo populacional, né? A gente tem alguns grandes eventos relacionados aqui à diáspora. A gente pode comentar aí, por exemplo, né, da diáspora judaica, né, quando você tem aí o Império Romano expulsando os judeus da terra onde eles historicamente habitavam, certo? Aí você tem algumas ondas, na verdade, né, de diásporas judaicas, não é apenas uma, certo? Aqui eu citei apenas uma delas. Você tem aí, alguns autores falam, por exemplo, de uma diáspora africana, de forma geral, né? Eu sempre evito usar essas generalizações a respeito do continente africano, mas tudo bem, né? Que está diretamente relacionada ao tráfico negreiro, né? Então você vai ter aí essa retirada forçada de população de diversos países do continente africano e trazendo aí e transferindo esse contingente populacional para as Américas, certo? Então essas diásporas estão muito relacionadas a essa dispersão populacional. Alguns autores falam hoje em dia, inclusive, de uma diáspora chinesa, né? A China hoje é disparado o país no mundo que mais envia estudantes para universidades mundo afora. Então você vai ter em todas as grandes universidades do mundo, você vai ter um grupo de chineses estudando, tá, galera? Então é muito importante a gente fazer essa análise, porque de fato há um deslocamento, né? Há uma dispersão substancialmente rápida desse grupo populacional, aí no caso relacionado aí já não mais uma questão tão negativa, certo? Quanto aconteceu nos dois últimos exemplos que eu dei, mas agora aqui já um aspecto mais moderno, certo? E aí com um aspecto mais positivo. Eles estão indo em busca de conhecimento, né? de autodesenvolvimento para voltar para a China e levar aí os conhecimentos que foram adquiridos nessas universidades mundo afora. Tá, galera? Então, esses são os principais tipos de migração, certo? E agora, por último, a gente fecha a nossa aula com um dos principais temas, certo? Que é justamente aí os refugiados, né? Atenção a esse conceito, galera, porque eu fiz questão de frisar aqui que o refugiado, ele representa um deslocamento forçado, né? Então, o sujeito ele está deixando aquela localidade porque ele teme pela própria vida. Porque se ele não deixar aquela localidade, ele provavelmente vai morrer, certo? Então, muito cuidado com isso. Você não pode atribuir um sujeito que vai buscar melhores condições de vida, simplesmente, está indo atrás de um emprego que paga mais, está indo atrás de um menor custo de vida, está fugindo um pouco da violência urbana, está fugindo do caos urbano como um todo. Jamais a gente pode atribuir, né, a denominação de refugiado para esses fluxos migratórios, né? O refugiado é aquele cara que está se deslocando porque teme pela própria vida, né? Ele pode estar sendo perseguido, né? Ter uma perseguição religiosa, ele pode ter a perseguição política, certo? E aí, então, esses refugiados, né, vão aí deixar seus territórios. E aqui a gente tem uma questão importantíssima. Como isso é um deslocamento forçado, aonde esse sujeito muitas das vezes não planeja e nem deseja deixar o seu território, ele está fazendo isso apenas para preservar a própria vida, no geral os refugiados eles vão ficar muito próximos do seu local de origem. Até porque muitos deles desejam voltar para lá quando a situação, né, que atentou contra a vida deles acabar, né? O exemplo clássico que a gente não pode deixar de trabalhar atualmente é a questão da Síria. A Síria vive uma guerra civil desde meados de 2011, né, em decorrência aí dos eventos da Primavera Árabe. Então, desde que estourou a guerra civil na Síria, você tem aí um deslocamento que chega à ordem de 4 milhões de pessoas deixando o território sírio. Tá, galera? Então, é muita gente se deslocando e aí justamente esse pessoal vai ficar ali mais próximo
do território, porque é um deslocamento forçado, a galera que não tem grana para arcar com os custos de um deslocamento muito longo. Então vai ficar ali nos países próprios, vai ficar no Iraque, vai ficar na Turquia, vai ficar ali na Jordânia, tá? Vai pro Líbano. Então, assim, vai ficar muito perto ali do seu local de origem, tá? Então, isso daqui é uma questão bastante importante. A gente até pode trabalhar, né, uma diferenciação dentro dos refugiados, né, em relação à classe social. No caso da Síria, por exemplo, você tem de fato um deslocamento de sírios em direção à Europa, por exemplo, né, que aí uma discussão que meio que desmente o que eu estava comentando com vocês. Pô, mas como assim? Né, você acabou de falar que os caras ficam perto de onde eles vivem originalmente, você está falando agora que tem alguns que vão para a Europa. Em geral, são aqueles refugiados de classe média, que têm ali alguma condição de arcar com esses custos. E aí sim você vai ter um fluxo desses refugiados se deslocando em direção à Europa. O país que mais tem recebido recebido voluntariamente, né, esses refugiados é a Alemanha, que tem se mostrado mais receptiva, inclusive conferindo vistos permanentes para alguns desses refugiados, tá, pessoal? Isso tem gerado bastante tensão dentro da União Europeia, uma vez que nós temos a estrutura do espaço Schengen, de livre circulação de pessoas. Então, quando você confere, né, o visto alemão para um refugiado, ele imediatamente se torna um cidadão europeu. E dessa forma ele pode se deslocar para qualquer país pertencente, né, ao acordo de Schengen. E isso tem gerado muita discussão, muito debate, né, por conta aí desse reforço da xenofobia. Existe aí um preconceito muito grande em relação a esses refugiados, tá? Então, bastante atenção com esse debate. E aqui, por último, né, para a gente encerrar aqui a nossa discussão, nós temos aqui a Acnur, né, que é a sigla para Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. É uma agência da ONU que vai cuidar especificamente da questão de refugiados. Então, vai alocar recursos em países que estão recebendo grandes contingentes de refugiados, né? Vão promover aí o desenvolvimento de campos de refugiados, que hoje é uma questão bastante complicada no mundo, né? São campos que, em sua grande maioria, estão muito acima da sua capacidade de acomodação de pessoas, tem 2, 3, 4 vezes mais pessoas do que deveriam, com enormes filas de espera para ingresso nesses campos de refugiados, certo? Isso vai acontecer ali, né, na região do Chifre Africano, por exemplo, né, com enorme fluxo de pessoas deixando a Somália, que é um país que enfrenta inúmeros problemas internos, certo? Nós vamos ter aí, como eu já comentei com vocês, alguns campos de refugiados no Oriente Médio que vão atender esse fluxo associado aí à Síria. Antes da Síria, né, o maior emissor de refugiados no mundo, historicamente, era o Afeganistão, certo? Que também se encontra ali próximo a essa região do Oriente Médio. Então, a Acnur ela vai gerenciar essa questão dos refugiados no mundo, tentando promover assistência a esses grupos tão vulneráveis, certo? Então, no geral, quando vocês se depararem com alguma questão de prova, né, discutindo a questão dos refugiados, normalmente é um texto que vai fazer alguma menção à Acnur. Então, já estou deixando aqui já estou trabalhando essa questão com vocês para vocês se familiarizarem aí, ficarem mais confortáveis no momento da execução das questões, certo? Galerinha, eu acho que é isso. Eu vou ficando por aqui, né? Foi um prazer estar com vocês em mais uma aula. A gente fecha aqui então agora esse conteúdo de população, certo? E galerinha, foi um prazer. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço. Valeu!